Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Senhor poderosamente abençoe a tua vida, realize os teus sonhos e te dê a paz. Amém, meus queridos? Sou o pastor Jefferson Roque e em nome de Jesus Cristo eu declaro a bênção sobre a tua vida. Nós estamos refletindo em Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar início no capítulo 15. Graças a Deus. Histórias maravilhosas e poderosas. Até aqui o Senhor tem nos apresentado em nome de Jesus Cristo. Convido a você a se inscrever no canal, acione o sininho, faça comentários no nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Comente o quanto você o ama, o quanto que Ele tem feito maravilhas em tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós te exaltamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem nos esclarecido, o Senhor tem nos dado a paz, o Senhor tem nos dado o amor e a fé. Nós louvamos o teu santo, precioso nome, ó amado Deus. Em nome de Jesus, fale conosco. Graças a Deus. Aleluia. Vamos lá, amados. Capítulo 15, Atos dos Apóstolos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conformes os usos de Moisés, não podeis salvar-vos. Palavras bonitas, poderosas. Se não circuncidar-vos como o uso, os ensinos, as doutrinas de Moisés, não podereis salvar-vos. Aleluia. O início já nos dá uma grande instrução para comentários, não é verdade, amados? Porque a palavra do Senhor nos fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensina que ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Que Ele que é o caminho, Ele que é a verdade e Ele que é a vida. Então não é pela a circuncisão ou pelo fato de alguém ter a prática de Moisés, como muitos têm ensinado até os dias de hoje. Isso é um grande perigo, um risco, sabe? Porque as Escrituras nos falam que se nós permanecermos nestas práticas, nós teremos anulado o sacrifício de Jesus. Eu creio que nenhum de nós tem o desejo de querer anular o plano do Senhor, o plano do nosso Deus. Não é? A palavra do Senhor nos fala que é por isso que Ele enviou o Seu Filho, porque tanto nos amou, e Ele deu o Seu Filho unigênito, para todo quantos aqueles que nele crê, seja salvo, tenha a vida eterna. Então não é pela prática de você estar ou não estar circuncidado. Não é pela prática ou não a prática do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não salvará ninguém. Você sabia disso? Para você ser salvo pelo Antigo Testamento, você vai ter que cumprir todas as regras, todas, sem tropeçar em nenhuma das regras. Isto é a palavra do Senhor. É por isso que o Senhor, nosso Deus, enviou seu Filho, que Ele nos comprou com seu sangue. Você percebe que se não fosse este amor, nenhuma carne se salvaria, nenhum homem se salvaria, ninguém. A palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Então Deus nos dá o seu Filho
de graça. O Senhor, nosso Jesus, nosso Senhor Pai eterno, nosso Mestre, Ele oferece a salvação de graça. Basta você crer no unigênito Filho de Deus. Né? Mas aqui já está trazendo alguns ensinos, querendo ensinar as pessoas a continuarem. Você já observou que tem pessoas que parece que elas não mudam o costume, elas até aceitam o Senhor Jesus, elas dizem aceitar Jesus Cristo, mas elas continuam falando da mesma forma, continuam com a mesma prática, continuam crendo nas mesmas simpatias, né? Tendo simpatias, simbolismo. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava falando, né, o quanto muitas pessoas têm medo de o chinelo virado, né, uma vassoura atrás da porta, essas coisas. E isso é crente, né? Pessoas que dizem crer. Eu aprendi, amados, segundo a palavra do nosso Senhor, que nós somos guardados pelos poderosos anjos do Senhor, porque Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar, para nos proteger e nos livrar de todo mal. Eu aprendi, amados, segundo a palavra de Deus, que 1000 cairá ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, tu não serás atingido. Por quê? Porque você crê em Deus. Então quem crê em Deus será salvo, quem crê em Jesus será salvo. Quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegrias a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandá-los que guardassem a lei de Moisés. Olha bem para você ver. Então era necessário, era mister que eles fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés. Em outras palavras, nós aceitamos o Senhor Jesus, mas desde que este povo também passe pelo processo da circuncisão e guarde a lei de Moisés. A palavra do nosso Senhor nos fala que não é possível servir a dois senhores. Ou você vai servir a um e agradá-lo, e você vai aborrecer o outro. Se você aborrecer o outro, você vai servir o outro. É interessante. Então, se você guardar a lei de Moisés aqui, você vai aborrecer a lei de Deus, que é a lei da graça. E você vai ter que decidir, ou você fica com a lei de Moisés, ou você fica com o Evangelho, que é as boas notícias, as boas novas, dada por Jesus. É por isso que Jesus veio. Senão, não era necessário Jesus vir. Você compreende? Então, para que alguém vai até um lugar, se a solução já existe? Vamos supor que você envie um amigo, um funcionário seu, a uma determinada localização, um determinado lugar, para resolver um problema que até então ninguém conseguia resolver. E quando esse funcionário seu, esse amigo seu, chega lá para resolver, porque ele tem a solução do problema, as pessoas que estão lá com os problemas não recebem, não quer.
Falou, não, nós vamos resolver da nossa forma, da nossa maneira. E essa pessoa tenta explicar para eles, mas o que vocês estão fazendo, vocês não acharão a solução, vocês não vão conseguir trazer o conserto, a solução para esse problema. Nós que viemos com o problema, a solução está comigo. Eu tenho a solução. Então foi isso que Deus fez. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, porque a salvação, a solução, está nele, está com ele. Não está na lei. A lei foi dada para pôr regras, pôr doutrinas e separações e divisões entre o bem e o mal. Mas o homem nós conhecemos como o homem é, não é verdade, amados? O homem, por mais regras que ele tenha, leis que ele tenha, o homem é especialista, o ser humano é especialista em quebrar regras. É verdade? O ser humano é especialista em destruir regras e conceitos e preceitos. Agora em Cristo não. O apóstolo João nos fala que, filhinhos, se porventura alguém tenha pecado, nós temos um advogado, Cristo Jesus. Você compreende? Então, se você tem um advogado, você vai abrir mão desse advogado? Você vai abrir mão e vai ficar com a sua causa em aberto, esperando a sentença do juiz? Sabendo que você cometeu o delito e o juiz vai dar a sentença desfavorável a você? É melhor você ter um advogado que vai defender você, a sua causa, e ele vai vencer a tua batalha, e ele vai ter, de fato, argumentos a te dar a absolvição. É por isso que Jesus veio, para nos absolver de todo este pecado. Não é? Um dia ele virá como juiz. Aí, a função de advogado já não existirá mais. Aí, Jesus agora como juiz, ele julgará as nações, povos, tribos e línguas conforme a obra de cada um. Está escrito na palavra do Senhor. Não é? Então aqui estão tentando fazer as pessoas seguirem a lei de Moisés. Só que o nosso Deus, ele quer que nós venhamos a seguir a graça, o amor, que é a lei de Jesus. A lei de Jesus é o amor, é amar. Amém, queridos? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como deu também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Vocês viram aqui, amados? Pedro se coloca de pé e nos mostra que lá no passado, nem os pais, nem seus antepassados conseguiram guardar a lei. E ele fala além disso, né? E nem nós. Mas Jesus não escolheu eles. A palavra do Senhor nos fala que Jesus não escolheu os 12. Mas ele que fala, Pedro fala, nem nós conseguimos guardar. Mas sabemos nós que seremos salvos. Por que, amados, seremos salvos? Por guardar a fé em Jesus Cristo. Não é guardar a fé em Moisés. Não é você guardar a fé no Antigo Testamento. Mas pastor, talvez você se pergunte, mas pastor, a gente
A gente lê o Antigo Testamento. Sim, lê, é bom, leia, aprenda que o nosso Deus não muda. Nosso Deus decidiu nos amar e nos salvar. Leia o Antigo Testamento, veja as lutas desses homens aí, esses profetas, esses guerreiros, todos que passaram, morreram, desceram à sepultura. O Espírito de Deus agia poderosamente na vida desses profetas e juízes, não é verdade? Campeões, guerreiros, mas todos ali falhavam e faltavam algum momento da vida. Então, chegou um tempo que já era profetizado desde a antiguidade, que um dia seria manifesto para nós a luz do mundo. A luz do mundo viria e ele traria para todos nós o esclarecimento e as trevas seriam dissipadas. Então a humanidade só é salva, só vai ser salva. Você, eu, nós só seremos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele fala, ide e pregai o Evangelho. O Evangelho. Você compreende? As boas novas, Jesus chegou. Jesus chegou na tua vida. Aleluia. Amém, queridos? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Você está vendo aí, ó? Deus havia feito por meio deles no meio dos gentios. Então não é o ser humano, não é o homem. Deus age na vida dos homens. Aleluia. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é evocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Olha que palavra poderosa. Não se devem perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. As pessoas, quando elas se convertem a Deus, quando elas se voltam a Deus, quando elas decidem abandonar o velho mundo, a velha prática mundana e pecaminosa e seguir a Deus, é porque Deus os recebeu, Deus nos chamou. Então não podemos perturbar, porque esta é a vontade do Senhor. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Aqui entra as práticas, aqui entra a doutrina para a igreja cristã, evangélica. Você que crê no Senhor Jesus, você que crê somente em Jesus Cristo, em mais ninguém, só nele, que ele vai te salvar, você deve se abster das idolatrias, você deve da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Você observa aqui, olha, nós não podemos nos alimentar de sangue, sair, fugir da prostituição. Não é verdade? Aqui tá, o Senhor, ele coloca para nós aqui situações tão simples agora de se cumprir. Foge das idolatrias, foge das prostituições, foge da carne sufocada, né? Comer carne sufocada, foge de comer o sangue. Não é verdade?
Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram os seguintes: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Epicília e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossas almas, não lhes dando eles mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os novos amados e Barnabé e Paulo. Quer dizer, estão enviando homens chamados, homens cheios do Senhor, com esta palavra agora, porque alguns lá, vocês viram aqui no começo, eles estavam obrigando as pessoas, porque falar que a pessoa não será salva se não fazer a circuncisão, se você não circuncidar, você não será salvo. Isso é uma forma de obrigar a pessoa, não é? Então aqui está sendo enviado com Barnabé e Paulo, irmãos, com uma carta dizendo aquilo que eles devem fugir, que é da idolatria, feitiçarias, comer a carne sufocada, a prostituição. Tem que fugir disso. Não, esta é a lei, a norma para os gentios. Não é para que nós venhamos a imitar os judeus. Os judeus, como está escrito aqui, todo sábado é lido nas sinagogas. Há alguém que leia Moisés. É simples de compreender, é fácil de compreender. Mas nós não somos judeus. Inclusive é um texto no Apocalipse que fala: ai destes que se julgam serem judeus. Tem muitas pessoas que pegam as práticas judaicas e querem implantá-las nas igrejas chamadas cristãs. Então, não é uma igreja então cristã. Ali está sendo um adultério. Estão adulterando a palavra. Não é verdade? Estão adulterando a palavra, estão modificando a palavra da sua originalidade. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais nenhum encargo. Olha bem para você ver, não vos impor nenhum encargo. Olha você ver, algum encargo, nem nada. Foi bem para o Espírito Santo não impor nenhum encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha bem, não coma nada sacrificado a ídolos, irmãos. Você, meu querido, que talvez nem é da fé, mas vai ser em nome de Jesus, e você que já é da fé, crê, não coma nada sacrificado a ídolos. Um exemplo, alguém pega um animal e fala: eu ofereço esse animal a tal pessoa ou a tal espírito, e sacrifique e coma. Não faça isto. E do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas fazei bem, se vos guardardes. Então, olha bem, foge dessas coisas. Foge de se entregar aos prazeres deste mundo. Foge disto. E não coma o sangue, porque a palavra do Senhor nos fala que nele há vida. Então nós não podemos nos alimentar, porque é um preceito do Senhor, é uma orientação do Senhor, é um mandamento do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o Senhor. Bem vos vá,
Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se algum tempo ali, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Então eles fizeram uma missão, né? Nós não sabemos ali o tempo, ficaram um tempo fazendo aquele anúncio, levando a carta e levando uma palavra de boca também, explicando tudo aquilo. A igreja foi se alegrando no meio dos gentios e depois eles retornaram para os apóstolos. Aleluias. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemo-lhes a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomavam com si a João, chamado Marcos. Aleluia. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não havia acompanhado naquela hora. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra, né? Então houve ali uma discussão entre os irmãos, porque Paulo não queria que levasse lá o João Marcos, não é verdade? Ele falou, não, ele já deixou nós uma vez, eu não vou levar, tal. E o Barnabé pegou ele e saiu com ele para lá. E Paulo, então, escolheu ficar com Silas. Né? E a história aqui já nos fala dessa caminhada entre os dois, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse trecho aqui, nós aprendemos, amados, algumas histórias que tem que ser guardada no teu coração. Guarde essa palavra no teu coração. Se não fosse necessário, para que Deus enviaria o seu filho? Por que Deus faria isso? Se não fosse necessário. Se Jesus não precisasse ter morrido, derramado o teu sangue, qual seria o sentido do nosso Senhor, do nosso Deus, enviar o seu filho para sofrer tanto? Mas Deus envia seu filho e nós vemos os ensinos aqui no Evangelho. O Senhor Jesus nos ensina a perdoar, o Senhor Jesus nos ensina a amar, o Senhor Jesus nos ensina a sermos humildes, a termos fé, a conquistar as coisas por meio do amor, não revidar, não é verdade? Não descontar as afrontas. Se alguém lhe ferir, você não revide. Se alguém te obrigar a fazer algo, você aceite para evitar a discussão. O Senhor Jesus, ele veio com esse mandamento do nosso Pai, do nosso Deus Criador. E ele que nos instrui, que se nós guardarmos a sua palavra e as palavras dele estiverem em nós, nós seremos salvos. Não é? E você vê que no Antigo Testamento a lei era olho por olho e dente por dente. Aconteceu? Faça igual. Alguém fez alguma coisa com você? Revide. Era direito, era a lei. Mas o Senhor Jesus, ele veio cumprir a lei. E a lei se cumpre no amor. Amém, meus queridos? Aleluia.